dele, e o que ele fala na carta dele é o seguinte. Ele diz assim: bem, deixa eu contar um pouco da minha história. Meu nome é Aldo, tenho 22 anos e sou estudante. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade, após um casamento muito tumultuado. Minha mãe, então, teve que trabalhar para sustentar a mim e a outra irmã. Nesse período todo, inclusive boa parte da minha adolescência, nunca cheguei a me considerar uma pessoa infeliz. Então, Aldo está dizendo de que, apesar de ter problemas, apesar da separação dos pais, ele não se sentia infeliz e não acha que isso tenha marcado a vida dele de alguma maneira. Diz que, pois sempre recebi muito carinho da minha família, talvez até em demasia. É verdade, mimo demais estraga. Quando você fica dando carinho demais, protegendo demais o teu filho, você acaba não deixando ele pronto e preparado para estar enfrentando as dificuldades e as vicissitudes da vida, e a vida sempre oferece dificuldades. Aí ele continua dizendo o seguinte: a questão é a seguinte: sou considerado um rapaz muito bonito pelas pessoas e cobiçado pelas mulheres. Ô, Aldo, que inveja, hein? Tem todo mundo que está te ouvindo ficou com inveja de você. Mas, ao mesmo tempo, tenho extremas dificuldades em me relacionar com as mulheres. Não sei ao certo, mas parece que na hora H, na hora da conquista, na hora do flerte, me dá um bloqueio. E eu quero mais é sumir dali. Mesmo sabendo que a garota está super interessada, acho que na realidade que tudo vai dar errado. Aí ele diz assim: outro dia assisti a um programa seu onde você falava sobre os sonhos, as fantasias e idealizações, e creio que me encaixo no perfil apresentado. Então é engraçado, porque hoje no programa, em função da carta do Aldo, a gente vai falar exatamente sobre o assunto ao qual a gente vai estar dissertando na nossa palestra, que é a respeito da vaidade. Vamos reexplicar, a gente já andou falando, mas vamos retomar o que é a vaidade. A vaidade é o seguinte: vocês sabem que ter contato com o mundo, ter contato com a realidade é muito difícil e a gente não aguenta as pontas. Então o que acaba acontecendo? A gente tem um contato superficial, de superfície. Não existe profundidade na percepção do mundo e na percepção das coisas. Então o que fica é a imagem. Procurando explicar melhor para que você entenda. Então, de repente, eu acho que uma pessoa bonita ou uma pessoa que tem muitas posses vai conseguir tudo aquilo que quer. Quanto melhor for a imagem que eu emanar, mais direito eu vou estar tendo em relação às coisas. A pessoa que é vaidosa, que centra a sua vida sobre a imagem, ela não pode estar errando. Ela fica na cabeça dela idealizando como seria o perfeito. Todo perfeccionista é vaidoso. Toda pessoa que fica preocupada com o que o outro está pensando ao seu respeito é vaidoso. Por quê? Porque ele supõe de que se ele tiver uma imagem perfeita, de que se ele tiver uma imagem que todo mundo goste, todos os caminhos vão estar abertos para ele. O que acontece com o Aldo? O Aldo é um rapaz bonito. O Aldo é um rapaz que, no primeiro momento, no superficial da coisa, impressiona muito as meninas e desperta muito o interesse deles. Então, o interesse delas em relação a ele. Então, o que acontece? A imagem dele está imaculada. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu tinha um rapaz na mesma faixa de idade do Aldo e ele tinha essa mesma dificuldade. Rapagão grande, forte, bonitão. E, olha, era batata. A mulherada olhava para ele e ficava encantada. Mas chegava na hora dele atacar, chegava na hora de ele estar falando alguma coisa, o que acontecia? Bloqueio total. Por quê? Porque inconscientemente, sem ter consciência daquilo que estava acontecendo, ele ficava com medo de estragar aquela imagem de perfeição que, através da beleza física, se configurava. Vocês sabem que isso acontece muito com os homens, porque os homens realmente são até mais vaidosos do que as mulheres, mas também acontecem com as mulheres que são muito bonitas. Elas fazem questão
inconscientemente, de dar uma de fresca, de dar uma de inatingível, de que não dá para alcançar, porque lá no fundinho elas têm medo de que se a pessoa conhecer ela melhor, sacar melhor o jeito dela, aquela imagem de beleza, de perfeição vai se desfazer. E à medida de que a imagem de perfeição se desfaz, o que acontece? Na cabeça da pessoa, na cabeça do vaidoso, ela deixa de ter direito a vantagens e privilégios. É óbvio, é evidente, de que se passa pela minha cabeça que você, telespectadora, que você, espectador que está me vendo, me acha o máximo, me acha o perfeito, na hora que eu for me relacionar com vocês, eu vou achar que vocês me devem um monte de obrigações e satisfações. Ah, o doutor Isaac é o máximo, puxa, abre a porta para ele, recebe ele bem, se for uma loja, faz um desconto, se for um restaurante, não cobra o jantar dele. Quer dizer, o fato de eu ser o máximo, o fato de eu passar a imagem de que eu sou o máximo, de que eu sou perfeito e de que eu sou maravilhoso, cria na minha cabeça a ilusão de vantagens e privilégios. De repente, se a pessoa começa a entrar em contato com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, com os meus maus hábitos, ela não vai mais me achar tão perfeito, ela não vai me achar mais tão maravilhoso. E aí o que acontece? Eu, na minha cabeça, perco o direito a todas essas vantagens e privilégios. Aldo, você não quer entrar em contato com as mulheres porque, na verdade, você não quer descer do teu pedestal. Porque você, na verdade, está querendo sustentar a imagem do perfeito, do maravilhoso. Você está com medo e não bota fé na tua capacidade interior. Você só joga energia em cima da tua beleza. E no fundo, o que está acontecendo é que você está apostando que as mulheres, na verdade, não vão estar gostando de você. E muito provavelmente, Aldo, se você é um cara que está projetado sobre a vaidade, se você está projetado sobre a tua beleza física, você realmente deve ser fraco na área do convencimento, da paquera, e não vai realmente estar conseguindo, pelo menos de início, todo o prestígio que você gostaria e que obtém no primeiro momento com a beleza. Se você aceitar abrir mão desse papel de pedestal, se você, dona de casa, abrir mão do papel de ser a perfeita, de não ter defeito, de não ser acusada de nada de errado, com certeza a tua atitude na vida vai ser uma atitude mais efetiva, vai ser uma atitude mais proativa, você vai ser mais realizadora. Tem um político que não é primado por grandes qualidades, mas ele fala: só não erra quem não faz. Quem faz corre o risco de errar. Olha, eu particularmente abro mão da ideia de ser perfeito e quero, inclusive, que você me ligue e aponta. Tem cartas que eu não leio, mas que apontam os meus defeitos e eu guardo e tento integrar e aumentar a minha capacidade. Aldo, o seu problema é a vaidade. Deixa o pessoal pensar o que bem entender a teu respeito.